Boa tarde, já está no ar o Ronda da Cidade, o seu telejornal do sul do Espírito Santo. Confira os destaques de hoje. Homem é preso por matar jovem e jogar corpo dentro do rio em Castelo. TRE define data das eleições suplementares em Itapemirim. Polícia realiza operação contra adulteração de combustíveis no Espírito Santo. Morte de criança em hospital de Cachoeiro à espera de atendimento gera revolta nas redes sociais. E homem é preso após assaltar supermercado em Muqui. Essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. E eu abro o Ronda da Cidade falando de um crime brutal na cidade de Castelo. Um homem foi morto e teve o corpo jogado dentro do rio. Confira na reportagem. O jovem foi identificado como Lohan Nascimento. O corpo já estava em avançado estado de decomposição. Segundo as informações da polícia, uma pessoa passava pela Avenida Nossa Senhora da Penha, na altura do bairro Santo Agostinho, quando avistou o corpo próximo às margens do rio Castelo. Em menos de 24 horas, a polícia prendeu o autor do crime, que confessou ter matado o jovem no último dia 3, devido o jovem ter roubado a bateria de um caminhão e o acusado ter levado a culpa e ter sido demitido por isso. Esse foi o terceiro homicídio praticado pelo acusado desde 2019. No mês de novembro de 2021, o assassino de Lohan desferiu golpes de faca contra o peito de um homem por causa de um copo de suco. Imagens de uma câmera de segurança registraram a tentativa de homicídio em plena luz do dia na praça central de Castelo. Na época, dois irmãos em situação de rua se desentenderam com a vítima, que queriam o copo de suco. Antes da tentativa de homicídio, agrediram o rapaz com socos e pontapés. A vítima foi levada para a Santa Casa de Castelo e sobreviveu. Tem coisas que não tem como entender, não dá para engolir uma situação dessa. Eu quero chamar a sua atenção porque esse ano, o ano de 2022, é um ano de eleições. E aí muitos deputados, muitos candidatos vão bater na porta da sua casa. Cobre o seu deputado, o seu candidato, uma mudança na legislação. Como pode um homem com 2 homicídios nas costas e ainda com uma tentativa de homicídio estar solto? São coisas que acontecem no nosso Brasil e não tem como entender. Eu vou pedir o Tocha para mostrar a situação numa briga. Olha só a situação. Isso foi em novembro do ano passado. O cara já tinha 2 homicídios nas costas, aí com o irmão, junto com o irmão, tentou matar esse rapaz de camisa vermelha por causa de um copo de suco. É isso. Por conta de um copo de suco. Os 3 aí são todos enrolados com a justiça. Todo mundo sujo com o poder judiciário, com passagens pela polícia. Os 2 ali que vocês veem, envolvidos nessa tentativa de homicídio na época, em novembro, esse rapaz caído de vermelho ao chão. Pode colocar de novo, Tocha, as imagens, Vamos colocar de novo as imagens desse absurdo, dessa tentativa de homicídio. Na época, os 2 foram ouvidos, foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio e agora livres, soltos. Um desses elementos que foi preso ontem, que aparece aí nas imagens da agressão, acaba cometendo mais um homicídio. No dia 3, matou porque o jovem teria furtado uma bateria e ele acabou levando a culpa. Não gostou de ter levado a culpa, perdeu o emprego por conta desse furto e cometeu um homicídio. Matou, amarrou a vítima com os braços para trás e jogou dentro do rio Castelo, ou seja, uma pessoa sangue frio, um elemento que é covarde, não tem pena de matar. 3 homicídios nas costas, pelo menos é o que a polícia tem conhecimento, e uma tentativa de homicídio. Lamentável, é muito triste a gente ver situações como essa recorrentes no Brasil. E tá ali, vai preso hoje, é arriscado daqui 1 mês, 2, 3 meses, ou daqui 1 ano, estar de volta nas ruas cometendo mais e mais crimes. Lamentável. E a morte de uma criança de 3 anos de idade tem gerado muita repercussão aqui na cidade de Cachoeiro.
De acordo com informações de quem estava no local, essa criança ficou mais de 3 horas aguardando o atendimento e acabou vindo a óbito. O Natan tem mais detalhes para a gente e traz o posicionamento do hospital sobre esse assunto. Infelizmente, né, Vanessa, a morte de uma criança de 3 anos de idade que aguardava ser atendida no pronto atendimento infantil do antigo Elefante Branco, que fica lá no bairro Aquidabã. O hospital é administrado pelo IFA, que é o Hospital Infantil Francisco de Assis. O caso gerou muita revolta e também críticas nas redes sociais. De acordo com informações, a criança teria ficado mais de 3 horas esperando atendimento na recepção do hospital até que veio a óbito. Uma das internautas contou pra gente que por volta de 7 horas da noite, eles ficaram cerca de 30 minutos esperando, a recepção estava lotada, eles ficaram meia hora esperando as equipes fazerem a troca de plantão. Uma outra pessoa chegou a comentar na rede social que acha o caso uma falta de respeito com quem depende da saúde pública e que lá não tem como ficar, porque é muita gente esperando atendimento na recepção. Já uma outra pessoa também chegou a comentar na rede social que a população precisa de cobrar das autoridades um posicionamento e uma fiscalização no hospital para que isso não volte a acontecer. Já o Hospital Infantil Francisco de Assis, que é quem administra o local, informou por meio de nota que a criança de 3 anos chegou no pronto atendimento em estado grave e logo foi atendida como preconiza a classificação. Disse ainda que todos os cuidados e atenção foram dadas à criança, mas ela não resistiu e acabou vindo a óbito. Disse também que ela recebeu toda a assistência necessária enquanto aguardava a transferência para a UTIP. O hospital disse ainda que está apurando e que a demora no atendimento de outros pacientes também vai ser investigada pelo Hospital Infantil Francisco de Assis para que tudo seja resolvido. Infelizmente, essa criança de 3 anos acabou vindo a óbito, mas a gente torce para que tudo seja resolvido e que não hajam outros casos como esse, né, Wanderson? É um caso triste, né? Penso que o Ministério Público deveria mover uma ação para apurar se houve negligência, alguma irregularidade por parte do hospital, né? Que afirma que houve uma demanda no final de semana intensa no hospital. Tem participação aqui no WhatsApp, né? Tem participação, a pessoa que não se identificou e diz o seguinte: eu já estive em espera por 3 horas nesse hospital e não estava tendo emergência no dia que eu fui. Tá aí o WhatsApp no vídeo, você também pode participar com a gente. Penso que deveria ter mais funcionários, porque é um tal de chegar comida no hospital, de fato que eles devem comer, porém, só quem sabe, quem já ficou hora esperando, né, sabe da dificuldade. No meu caso, foi um final de tarde para a noite, quem chega no hospital, né, com um filho, chega angustiado, a gente sabe que os pais ficam angustiados, a gente que tem filho, qualquer sintoma de, às vezes, numa tosse, uma febre mais intensa, a gente se preocupa e aí acaba indo ao hospital. A gente está nesse processo de transição agora de outono para inverno, as temperaturas elas acabam caindo num dia, no outro dia faz muito calor, nessa semana mesmo as temperaturas devem cair bruscamente, né? Vai ter uma queda muito acentuada de temperatura a partir de quarta, quinta-feira, né? E chuva, e aí as crianças acabam sentindo muito essa mudança de temperatura. A consequência disso são crianças gripadas, elas acabam resfriadas, tendo febre, e aí acontece a sobrelotação, o aumento da procura na unidade hospitalar. Então, acho também que tem que ter um trabalho de orientação aos pais, né, em relação à procura nos postos de saúde do município, para evitar a superlotação dessa unidade hospitalar, que é o pronto atendimento infantil, uma unidade que atende não só aos pacientes de Cachoeiro, mas também de todo o sul do estado. O hospital deu o seu posicionamento, disse que foi uma situação atípica nesse dia, neste domingo, que a criança recebeu todo o amparo necessário, mas que infelizmente acabou vindo a óbito. E depois do intervalo, polícia realiza operação contra a adulteração de combustíveis aqui no Espírito Santo. A gente volta já. De volta com Ronda da Cidade, participe do seu telejornal do sul do estado, opa, quase que não vai, pelo WhatsApp que está aqui no vídeo, é o 28 999461607. Tem mais participação? Deixa eu mandar aqui um alô para Larissa. Ela não disse qual é o bairro, né? Mas ela é aqui de Cachoeiro de Itapemirim.
ela disse o seguinte em relação, a te mostrou a matéria agora, né, em relação à morte de uma criança aguardando por atendimento no pronto atendimento infantil. Ela diz o seguinte, a Larissa, do Sumaré, acabou de informar aqui, a Larissa do bairro Sumaré. Ela diz que vai direto, né, sempre procura o pronto atendimento infantil e que as filhas sempre aguardam de 2 a 3 horas para serem atendidas. É um longo tempo, né, à espera de atendimento, quase 3 horas. Já ouvi relatos aqui de pessoas que ficam por mais de 3 horas aguardando atendimento médico. Tem mais participação? Um abraço aqui para Cremilda. A Cremilda do bairro Bahia Minas está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Cremilda. Felicidade, muita saúde para você. Ela que é do bairro Bahia Minas, fazendo colhendo aí, né? Mais umas flores na vida, né? Mais prosperidade para você, Cremilda, participando com a gente. Abraço também para Marluce, no bairro Ibitiquara, muita gente participando. Esse é o Ronda da Cidade, que vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, ao meio-dia e também às 7 da noite. Conta para todo mundo, porque Cachoeiro e região, enfim, tem um telejornal que mostra de fato o que acontece aqui no sul do estado do Espírito Santo. E a polícia fez uma operação contra uma quadrilha que adulterava combustíveis aqui no Espírito Santo. Policiais federais e rodoviários federais deflagraram na manhã desta terça-feira a Operação Naftalina, dedicada a desmantelar uma organização criminosa que adulterava e revendia combustíveis, além da prática reiterada da lavagem de dinheiro e outros crimes no Espírito Santo. Foram cumpridos nesta manhã 9 mandados de prisão preventiva, 6 de prisão temporária e 8 medidas cautelares de suspensões de atividades econômicas. Também foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão na Grande Vitória, em São Paulo e no Rio de Janeiro, além de várias medidas de sequestro de bens dos investigados. Em razão da grande quantidade de ordens judiciais, a ação contou com a participação de aproximadamente 160 policiais federais e rodoviários federais, além de 4 auditores da Receita Federal e uma equipe da Sejus, destacada para o recebimento e transporte dos presos. Com o apoio do Ministério Público Estadual e da Receita Federal, a investigação demonstrou que, pelo menos desde o início de 2020, a organização criminosa vem recebendo irregularmente cargas de álcool hidratado e de nafta solvente, oriundos de outros estados da Federação, promovendo a adulteração de combustíveis e vendendo-os em postos do Espírito Santo. No comando dessa estrutura criminosa foi identificado um miliciano do estado do Rio de Janeiro, já preso, que além de utilizar outras pessoas para ocultar patrimônio auferido com os crimes e os reais operadores do esquema, ainda investia a maior parte dos lucros em outras atividades criminosas ligadas à milícia. O objetivo das ações de hoje, além do cumprimento de ordens judiciais, é a obtenção de novos elementos de prova que possam permitir o prosseguimento das investigações. Já não basta, né, o cidadão ter que pagar quase R$ 8,00 num litro de gasolina, daí quando compra o produto, vê que o carro está apresentando algum problema, não sabe o porquê. É por conta disso, combustível adulterado. Sempre o cidadão, o trabalhador, aquela pessoa de bem é que acaba pagando a conta sendo lesada. Tem que ter uma punição pesada para essa quadrilha, milicianos que estão atuando aqui no estado do Espírito Santo e que o Ministério Público Estadual, junto com a Polícia Federal, faça uma investigação mais aprofundada para saber quem são os donos de postos que estão comprando esse produto adulterado e se há algum tipo de ramificação aqui no sul do estado do Espírito Santo. Agora, olha essa história. Um homem acabou preso pela polícia logo depois de assaltar o comércio que fica ao lado de sua casa. Ele foi encontrado pela PM logo após o crime e foi parar na delegacia. O repórter Natan Rodrigues está de volta e tem mais informações pra gente. Oi, Wanderson. Pois é, um final de semana bem movimentado aqui na região sul, viu? Lá na cidade de Muqui, um homem de 25 anos foi detido neste final de semana depois de assaltar um supermercado lá da cidade. De acordo com informações do proprietário, o suspeito teria entrado no estabelecimento portando uma faca, ameaçando o proprietário e depois fugindo, levando o dinheiro que havia no caixa. A polícia militar então foi acionada, foi até o estabelecimento, apurou
apurou essa situação e começou então a fazer uma vistoria, né? Começou a procurar esse suspeito pelas ruas do bairro e acredite, Wanderson, conseguiu encontrar esse rapaz de 25 anos que teria efetuado esse assalto nesse estabelecimento. Com ele, então, a polícia conseguiu encontrar R$ 160 e também a faca que foi utilizada no crime. Segundo informações da PM, o homem é vizinho do comércio, né, mora bem próximo do comércio e teria ido ao local antes, ameaçado o dono e também pedido bebida alcoólica. Como o dono não deu, ele então resolveu fazer esse assalto. O suspeito, que apresentava sinais de embriaguez de acordo com a Polícia Militar, foi encaminhado para a Delegacia Regional aqui de Cachoeiro de Itapemirim. A polícia ainda contou que teve que fazer uso de algemas, porque ele estava muito alterado e fazendo muitas algazarras dentro da viatura. E essa foi a única forma que os policiais encontraram para poder conseguir manter a segurança deles e também do suspeito. Pois é, Vanessa, esse rapaz conseguiu fazer esse assalto, mas logo depois foi preso lá na cidade de Muqui. E já começou a valer desde o último sábado uma redução de 5,6% no preço do gás de cozinha. Com a medida, o valor do botijão deve reduzir em torno de R$ 3,00. A repórter Kessia Neto tem mais detalhes com o economista Antônio Machado. É isso mesmo, a Petrobras reduziu o valor do gás de cozinha. Uma notícia boa aí, né, para as donas de casa e também para comerciantes. Ao meu lado está o Antônio Marcos, que vai explicar um pouquinho para a gente a que se deve essa redução. Antônio, seja muito bem-vindo ao Link. Agora explica para a gente, essa redução começou a valer no último sábado, né? O que você acha aí que deve a essa redução? Sim, é uma boa notícia para todo mundo, né? Apesar de ser uma redução pequena, não vai dar para sentir rapidamente esse efeito aí no seu bolso, mas é fruto de uma política de preço que a Petrobras estabeleceu para acompanhar os preços internacionais. Então, o barril de petróleo, ele tem oscilado, né? Ele foi a $139 e agora está um pouco abaixo de $100. Então, quando ele aumentou, em março, a Petrobras reajustou o preço do gás que é entregue para as distribuidoras. Agora, como o preço do barril de petróleo caiu, diminuiu também, só que numa proporção pequena ainda. Você certamente não vai sentir um efeito muito grande, mas já é alguma coisa aí, 5,5% de redução, vai dar em torno de R$ 3,00, R$ 3,50 no seu bolso, mas já é alguma coisa. É verdade. Agora sim, Antônio, aqui no Espírito Santo, por exemplo, o valor da botija de gás ficou tão salgado que algumas empresas começaram a parcelar esse valor, não é isso? É, porque é essencial, né? Não tem como você substituir, não tem como você... Ah, mas eu vou usar lenha. Mas como assim? Onde você vai arrumar lenha? Tem certificação? Não pode ser qualquer árvore, qualquer madeira. Então é gás mesmo. As pessoas vão fazer o seguinte, será que eu consigo parcelar? Pode ser, já tem gente até parcelando energia. É uma solução imediata, mas que não pode continuar assim. A gente tem que ter mais geração de emprego e, em alguns casos, redução de impostos. Olha, é interessante a sua fala, que inclusive o IBGE, um dado divulgado pelo IBGE mostrou que nos 12 meses até março, o preço do gás de cozinha para o consumidor, ele acumulou uma alta de 29,56%. É um preço, assim, é uma média muito exorbitante, não é isso, Marcos? Exatamente, que a gente não consegue. O brasileiro de menor renda, principalmente de maior renda, absorve isso. Quem ganha bem absorve isso. Agora, quem não ganha bem não consegue absorver um aumento desse de quase 30%, né? E agora ele recua 5,5%. Então, essa é uma política pública, pessoas que são muito necessitadas, é algo insubstituível, o gás de cozinha não tem como você substituir, daí precisa cozinhar para a sua família, ou você se manter empregado, as indústrias também precisam disso, enfim, nos seus refeitórios e tudo. Então, é algo bastante complexo que a gente tem que atuar como uma política pública mais efetiva. E os preços sempre dependendo da variação do preço do petróleo. Esse conflito com a Rússia e com a Ucrânia tem piorado a questão da oferta do petróleo. Quanto menos petróleo ofertado, mas ele sobe de preço e atinge a gente aqui. Agora, Marcos, nós estamos falando de uma redução recente, né, que entrou aí em vigor há 2 dias praticamente. Agora, existe uma possibilidade de uma nova redução? Existe sim. Se a OPEP, por exemplo, produzir mais petróleo, tem chance. Agora, quando a Petrobras disse que diminuiu dia 9 agora, sábado, isso é quando ele vai entregar para a distribuidora. Então, a distribuidora vai colocar o custo do frete, vai colocar a margem de lucro dela, isso vai se repercutir daqui a 1 mês,
daqui a 2 meses até chegar no bolso do consumidor. E, efetivamente, ele precisa isso com mais urgência. Bom, então há uma esperança aí para as donas de casa e também para donos de restaurantes, né? Sim, com certeza. Inclusive para a gasolina, que é o nosso combustível principal aí, o óleo diesel também. Porque o petróleo caindo, né, com mais oferta, né, reorganizando a produção de petróleo, a gente tem preços melhores aqui dentro. Olha isso aí. Antônio, muito obrigado pela sua participação. Nós conversamos aí, então com o economista Antônio Marcos, que nos explicou aí a respeito dos fatores que levaram a Petrobras a diminuir o gás de cozinha e também sinalizou uma esperança aí de uma nova redução. Eu volto com vocês aí no estúdio. Não tem jeito não. Estava aqui conversando com a Edith, né? Sabe quando esse desconto vai chegar no bolso do consumidor? Estava comentando com a Edith. Nunca, porque combustível, né? A gasolina aumenta para o outro lado, o diesel aumenta por outro lado. Tem a questão da guerra que está está ocasionando a escassez de petróleo. Aí baixa o dólar, né? Muita gente, mas o dólar baixou, a gasolina não baixou, o gás de cozinha não baixou. Baixou agora, é um ano de eleição, tem algumas políticas da Petrobras, mas infelizmente, por outro lado, os combustíveis estão aumentando. O preço do barril do petróleo tem subido por conta da guerra na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia, né? Então, sempre penalizado é o cidadão, é o trabalhador e o salário fica aí. Um aumento muito pequeno, sem expressão alguma, 10% de aumento, R$ 1.200. O que um cidadão que paga aluguel tem que fazer compra, pagar gás, água, luz, como que sobrevive com uma família? Se for apenas um membro trabalhando na família, meu amigo, não fica fácil não. Tem que depender de ajuda de igrejas, da comunidade, de vizinhos, de familiares. Não está fácil, mas não está fácil mesmo. E a seguir, TRE define data das eleições em Itapemirim. A gente volta já. De volta com o seu Jornal do Sul do Espírito Santo, agora para falar de política no litoral sul capixaba. O Tribunal Regional Eleitoral definiu a data das eleições suplementares na cidade de Itapemirim. O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo definiu a data das eleições suplementares na cidade de Itapemirim, que teve o prefeito Tiago Peçanha e seu vice Nilton Santos cassados recentemente por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2020. De acordo com o TRE, as eleições ocorrerão no dia 5 de junho deste ano. Até lá, quem comanda a prefeitura interinamente é o presidente da Câmara Municipal, Zé Lima. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou no último dia 31 a convocação pelo Tribunal Regional Eleitoral às novas eleições no município de Itapemirim. Por unanimidade, o plenário acompanhou o voto do relator ministro Carlos Roberck, que confirmou a cassação dos mandatos do prefeito eleito em 2020, Tiago Peçanha, e do vice Nilton César, e revogou a liminar que os mantinham nos cargos. Eles foram cassados pelo TRE Capixaba por conduta vedada na lei eleitoral, após distribuição gratuita de bens, nomeações e contratações exageradas de servidores comissionados e estagiários e por veiculação de publicidade institucional em período proibido. Além da perda do mandato, Tiago Peçanha está inelegível pelo período de 8 anos. E os bastidores da política lá em Itapemirim estão bem movimentados. Na informação que a gente tem é que a irmã do prefeito cassado deve vir como candidata a prefeita do município. A princípio, a informação que a gente tinha é que ela viria a deputada estadual, mas que pretende disputar a prefeitura, né? A prefeitura de Itapemirim. A irmã do prefeito cassado, né, por corrupção, abuso de poder econômico, né, e político nas eleições de 2020. O vice do Tiago Peçanha, né, cassado também pretende, o Nilton Santos, pretende vir candidato a prefeito nessas eleições. O atual prefeito interino, o Zé Lima, pretende disputar. Ele, que é presidente da Câmara, pretende fazer aí, participar do pleito, né, das eleições suplementares. E temos a informação também que o doutor Antônio, que disputou as eleições de 2020 e que perdeu para Tiago Peçanha, deve também disputar as eleições. Então começam as movimentações no entorno da política de Itapemirim. O que a gente espera para a cidade é prosperidade, seja uma administração limpa, seja quem for o próximo prefeito.
E uma mulher foi presa por tráfico de drogas na cidade de Alegre. O Natan Rodrigues traz os detalhes dessa ocorrência agora pra gente. Pois é, Vanessa, esse caso aconteceu nesta segunda-feira. Uma mulher acabou detida e materiais foram recuperados, foram apreendidos pela Polícia Militar lá na cidade de Alegre. Entre eles tiveram dinheiro, drogas e outros materiais que foram recuperados pela polícia, que eram oriundos de tráfico de drogas, de furtos lá na cidade. A ação da polícia aconteceu por volta de 6 horas da tarde, quando faziam patrulhamento no bairro Campo de Aviação e acabaram recebendo denúncias que descreviam o tráfico de entorpecentes e receptação de objetos oriundos de furtos na cidade, tendo inclusive um deles portando arma de fogo. Daí então a polícia conseguiu ir até o local, fazer essa apuração e fez uma abordagem em um suspeito que estava próximo a uma residência. Enquanto a polícia fazia essa abordagem, percebeu que uma mulher fazia o descarte, jogava uma sacola pela janela de uma casa. Daí então a polícia resolveu apurar, saber o que era aquela sacola. Ao fazer uma procura pelo local, encontrou uma pedra grande de crack com outras 38 pedras pequenas que já estavam prontas para serem comercializadas. Com essa suspeita de 33 anos que acabou detida, a polícia ainda encontrou R$100 em dinheiro e um aparelho celular. Na residência dessa mulher, em cima de um rack em um dos quartos, foi encontrado também uma balança de precisão, um pacote contendo maconha e várias sacolas plásticas que eram utilizadas para o embalo de drogas, além de um caderno que existia toda a contabilidade do tráfico de drogas do local. Após o flagrante, a suspeita então foi conduzida para a delegacia de Alegre para poder responder pelo crime de tráfico de drogas e o material foi também entregue na delegacia. Wanderson. E a mulher suspeita de ter arremessado uma cadela de dentro de um carro em movimento lá em Presidente Kennedy foi identificada e prestou depoimento à polícia. Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, o delegado Tiago Viana, a mulher alegou que ela e o marido pegaram a cadela que estaria abandonada em uma estrada próxima à comunidade de São Paulo e iriam levá-la para casa, em Cachoeiro, mas a cadela conseguiu se desvencilhar e teria pulado do carro. Como já estavam dentro de uma localidade com bastante gente, não quiseram voltar para buscar o animal. Ainda de acordo com o delegado, na linha de investigação também poderá ser considerada a possibilidade de furto do animal. Se estava de coleira, possivelmente não estava abandonada. Mais pessoas serão ouvidas durante a investigação. A presidente da CPI de Maus Tratos, a deputada Janete de Sá, pretende convocar os envolvidos nesse caso para prestarem depoimento no Parlamento Capixaba. Crime de maus tratos contra os animais da cadeia, da prisão de 2 a 5 anos. E nós vamos estar chamando essa pessoa aqui na CPI para que preste os devidos esclarecimentos à sociedade. Foi um caso que chocou a população de Presidente Kennedy e todos nós aqui no Espírito Santo. Maus tratos ou furto? De qualquer forma, essa mulher está enrolada e vai ter que dar muita explicação, inclusive na Assembleia Legislativa. E assim, a gente encerra o Ronda da Cidade de hoje. Obrigado pela sua audiência. Outras informações você confere em simnoticias.com.br. Nós temos um encontro marcado sempre ao meio-dia e às 7 da noite. Até mais!